Uma mulher convivia em união estável com seu companheiro. E ali, dessa união, surgiu uma criança, nasceu uma criança e quando essa criança tinha os seus 3 anos aí, acabou que dissolveu-se a união. Realmente foi cada um para um lado, não deu mais certo e a mãe ficou com a criança. E agora, doutor? Nesse vídeo nós vamos falar sobre esse tipo de situação, que inclusive, infelizmente, é uma situação que acontece muito, todos os dias acontece algo nesse sentido no Brasil e no mundo inteiro, né? Eu diria no mundo inteiro, mas realmente acontece isso, tá? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso para que você saiba um pouco mais dos seus direitos e não só aquela informação geral, aquela informação que, né, todos sabem, né? Informação comum que a gente chama. Então não só isso, mas um pouquinho mais de informações que eu vou tentar passar de uma maneira simples e não muito técnica aqui para você, ok? Então já se inscreva no canal, já comente aí, deixe seu comentário e não se esqueça de curtir o vídeo, isso é muito importante, ok? Então vamos lá, pensão alimentícia. Quando a gente fala de pensão alimentícia, você tem que ter em mente o quê? Que pode haver ali uma situação de pensão para a mãe, pode haver uma situação de pensão para a criança. Nesse meu exemplo, vamos falar da situação de pensão para a criança. Como eu falei no meu outro vídeo, a pensão não se trata só de alimentos, né? Ainda que a ação, né, costuma ser chamada aí de ação de alimentos, não é só alimentos, é também vestimenta, é também saúde, é também educação, é também lazer, né? Tudo aquilo mais que a Constituição traz ali como essencial. Nesse caso, pessoal, esses alimentos para a criança são devidos tanto pela mãe quanto pelo pai. Os dois, eles têm que se unir, pelo menos para isso, né? E sustentar aquela criança. Essa é a ideia. Mas se a mãe ficou com a criança, já presume-se aí, né, que ela realmente vai dispor de mais tempo e de mais dinheiro para tratar dela. Com certeza, muito mais tempo para tratar dessa criança, certo? Do que o pai. Ok, então vai ter que pagar a pensão? Isso que vamos entender. Eu falo aqui de 3 situações. Primeiro, a necessidade de quem vai receber. A mãe, ela tem necessidade disso? Imagine você, por exemplo, que essa mãe, nesse meu exemplo, dessa união estável, ela recebe aí por mês, né? Acaba que ela tem algum investimento ou que recebeu alguma herança que está investida ou ganhou na loteria e deixou gerando juros lá, por exemplo, né? Então, todo mês cai na conta dela 50 mil reais. Todo mês cai 50 mil reais na conta dela. Será que ela tem necessidade mesmo de uma pensão aí para poder cuidar dessa criança? A princípio não, né? É lógico que vai depender do caso concreto, mas a princípio aqui no meu exemplo não teria necessidade. Então se não tem necessidade, ele não tem que pagar? Não é bem assim, certo? Não é bem assim, também depende, mas a princípio a gente vê que já fica frágil essa questão, né? Se ela recebe muito dinheiro. Mas no caso, se ela não recebe dinheiro, ela tem sim a necessidade. Ela tem a necessidade de dispor de uma quantia para cuidar dessa criança e às vezes ela nem ganha tanto assim, ok? Então a gente vê que é uma variável isso, é uma variável essa questão da necessidade, nem sempre é necessário. Mas não é por isso que a outra parte, né, que no caso o companheiro, não teria que pagar. Sim, ele teria porque é uma obrigação dos dois. Mas vamos entender um pouco mais isso adiante, porque vamos falar agora da possibilidade de quem vai pagar, ok? Então vamos lá. Vamos supor que esse companheiro, esse companheiro no caso, ele seja aí um freelancer. Às vezes ele tem serviço, às vezes não. Um freelancer aí em qualquer área, tá? Não vou especificar nenhuma profissão aqui. Mas às vezes ele tem serviço, às vezes ele não tem. Então tem mês que ele ganha, por exemplo, 5 mil reais, tem mês que ele ganha 1.000 reais, 1.500 reais. Então é muito imprevisível. Tá, perfeito. Então temos essa situação. Então se no meu exemplo em que a mãe ganha 50 mil reais por mês, né, que cai na conta dela ali de algum investimento que ela tem, e o rapaz ele ganha 1.500, 2, 3 mil reais por mês, será que se enquadra exatamente nisso? Nesse meu exemplo, poderia dizer que a mãe não tem necessidade e o companheiro, no caso o pai, ele não tem a possibilidade ali de pagar, certo? Porque tem mês que ele ganha um tanto, tem mês que ele ganha outro. Então por isso ele não teria que pagar só porque a mãe ganha muito bem? Não, ainda assim seria possível pleitear, ainda assim seria possível que ele dispusesse de parte do seu dinheiro para o investimento nessa criança. Realmente é tanto merecido da criança, né? Porque ela não tem escolha e não tem nada a ver com a dissolução,
quanto é uma obrigação do pai também ajudar ali no desenvolvimento dela, não só financeiro, né, mas também com atenção, com tempo para cuidar também dessa criança, ok? Então, mas o juiz ele vai analisar bem isso. Por que tudo isso, né? Porque a gente vai ver que vamos chegar aqui, ó, nessa situação dos 30%, os famosos 30% aí, né? Então você veja que tem que haver a necessidade daquele que vai receber, tem que haver a possibilidade daquele que vai pagar, ok? E a proporcionalidade. Ah, então agora sim a gente chegou numa situação de equilíbrio, né? Porque veja só, se no meu exemplo, a mãe recebe 50 mil por mês, cai na conta dela, e o pai, ele recebe 1.500, 2, 3 mil, né? Tem essa variação aí. Como que fica? Ora, a mãe, ela tem uma renda fixa, ela tem uma renda que tá tranquilo para ela, certo? Então, no caso, o juiz, então, poderia entender que o dinheiro para aquela criança, vindo por parte do pai, poderia ser aí uma quantia fixa, né? Que com base no salário que ele ganha no pior mês de trabalho dele, né? Que nem é salário no caso, mas com base na renda aí do pior mês de trabalho dele, que é no caso R$ 1.500. Então, em cima desses R$ 1.500, ele vai fixar uma porcentagem que ele vai pagar todo mês. Ah, mas e se a mãe não ganhasse tão bem assim? Aí, no caso, poderia entender que o pai, no caso, ganhava ali uns 3 mil por mês, né? Então, uma situação um pouco mais equilibrada. E, diante disso, ele tem a possibilidade de pagar um pouco mais aí, certo? Aí que surge a proporcionalidade. Você vê que você vai ligar os pontos. Esse item aqui, pessoal, proporcionalidade, você vê em algumas decisões judiciais, não em todas, mas você vê em algumas decisões judiciais que o juiz ele fixou aí utilizando esse trinômio, né? Esses três itens aqui, necessidade de quem recebe, possibilidade de quem vai pagar e a proporcionalidade para se chegar aí num valor, numa situação razoável, certo? Que não vai afetar tanto uma das partes e que ainda assim a criança ela consiga se desenvolver bem. Os dois vão ter a obrigação, os dois vão arcar com valores e também com tempo, né? Para cuidar dessa criança e com base na proporcionalidade, certo? Sem afetar aí muito uma parte ou muito a outra parte também, ok? E para quem? Como eu falei no começo do vídeo, pessoal, a pensão pode ser para a mãe ou para o filho, no caso, né? Nesse meu exemplo, seria para o filho mesmo, mas pode acontecer de ser para a mãe. E eu vou dar um exemplo aqui, né? Imagine você que nessa união, o pai ele tenha falado assim, o companheiro, né? Fala assim, olha, você pode sair do seu trabalho, cuida só da criança aqui, pode deixar que eu vou pagar as contas. Pode ser que ele faça isso. E pode ser que ela aceite isso também. Realmente, algumas mães não têm escolha, não tem com quem deixar a criança, realmente tem que empenhar atenção. Às vezes a criança precisa de alguma necessidade a mais, então uma situação necessária. Então ela sai do emprego e passa ali a cuidar da criança, assim como ele falou. E ali, 3 anos depois, acaba que se dissolve a união e ele, com o emprego dele, né, sai da residência, sai, né, da casa, que seja, e ali ela fica desamparada, porque ela saiu do emprego, agora não é tão fácil assim conseguir emprego. Como que faz? Aí ela pode sim pedir, no caso, uma pensão para ela e uma pensão para a criança. Pensão, no caso, para cuidar e desenvolver, aliás, do desenvolvimento ali da criança e também dela, pelo menos até ela conseguir uma renda, ok? Então sim, é possível, por isso que eu coloquei aqui para quem. E aqui esses 30%, pessoal, será que é sempre 30%? Ou 1/3, 33%? Será que é sempre assim que é fixado a pensão? Pessoal, não necessariamente, tá? Vai depender aí. Por quê? Porque temos essa palavrinha aqui, ó, proporcionalidade, né? Será que, por exemplo, esse pai, ele realmente ganha aquele dinheiro, aqueles R$ 1.500, R$ 3.000 livres, né? Será que ele não tem outras contas, outras dívidas? Ah, mas ainda que tivesse, tudo bem, mas ali ele vai justificar, de repente ele paga, por exemplo, um tratamento de saúde para a mãe dele ou para um outro filho que ele tenha e é um tratamento extremamente caro. E se ele tiver que parar de pagar esse tratamento de saúde para dar tudo aquilo que ele ganha, que seria o restante aí, vamos supor os 30%, ele acabaria prejudicando gravemente alguém, ou seja um outro filho, seja a mãe dele. Será que seria proporcional? Será que seria razoável? Então veja que realmente pode acontecer esse tipo de situação. É difícil, tá? Mas sim é um entendimento aí de, não sei nem falar quantos por cento dos casos, né? Mas sim é um entendimento já fixado, né? Essa ideia dos 30%. Mas vamos supor que o companheiro ele esteja pagando ali 30% para a criança, perfeito. E no meio do caminho
Essa mãe, ela veio a ganhar na loteria, por exemplo, né? Ela não ganhou ainda, mas ela veio a ganhar na loteria conforme ele estava ali pagando a pensão regularmente. E aquele valor da loteria, ele acaba que descobre isso. Nossa, ela ganhou na loteria. Então ela tem lá milhões e eu tenho aqui meus R$ 1.500 por mês e desses 1.500 eu dou 500 todo mês. Quer saber? Eu vou pedir para o juiz para diminuir isso, porque minha situação ficou muito mais vulnerável agora do que ela, né? Ainda que ela esteja com a criança, minha situação ficou muito mais vulnerável. Então ele pode pedir sim uma revisão, né? De repente o juiz entende que realmente não é o caso agora, então pode reduzir para 20%, por exemplo. Isso pode acontecer. Então não é uma informação que a lei traz, tá? Isso que eu quero deixar claro. A lei não traz essa informação, mas sim é uma situação razoável, ok? Bom, pessoal, então é isso, tá? Espero que realmente tenha conseguido passar aí para vocês a situação acerca da pensão alimentícia, tá? Um pouco mais sobre isso, né? Sobre quem vai pagar, sobre como que vai pagar, como que funciona, como que é montada essa estrutura, né, da pensão. E no outro vídeo eu vou falar também sobre outras coisas, por exemplo, a idade, se está estudando, se não está, como que fica, ok? Então espero que tenham gostado, não deixem de curtir o vídeo, se inscrever aí no canal se você está vendo pelo YouTube e também de compartilhar o vídeo para que atinja mais pessoas.